lazer que nós tínhamos. As moças casadoras, esperando a sessão de cinema, ou na saída do cinema, passeavam ali pela Avenida Júlio de Castilhos, passeavam pela praça, e aí ficavam flertando. Naquela época, namoro era isso. Tinha assim todo esse envolvimento mais assim social, uma paquera, uma troca de gibi, uma troca de revista. Era uma coisa assim muito legal. O cinema começava às 2h, 1h da tarde a gente já estava na frente do cinema, pilha de gibi no braço. A troca de gibi era frequente. Há álbuns de artistas, álbuns de astros de cinema e também de futebol, de qualquer coisa, né? Esses álbuns assim. São as fichinhas de cinema, onde que tinha tinha cena de filme também, e como os por menor que nós fôssemos, como criança ou como adolescente, existia todo um glamour no próprio cinema. Olá, está começando mais um Curta Caxias e o nosso convidado de hoje é especializado em televisão e mídias digitais. Atuou em todas as plataformas televisivas e produziu e dirigiu programas também, programas jornalísticos e de entretenimento. Além disso, fez reportagens que teve exibições a nível nacional. Atualmente, ele reside em Lisboa, Portugal, e é gerente de produto da Microsoft. Trabalha também como jornalista e editor do site coisasdecinema.com.br. Hoje nós vamos ter uma conversa um pouco diferente. Vai ser pelo Skype, então caso venha acontecer algum delay, nós já sabemos o porquê. Então, Emílio Caio Feraço, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo convite e obrigado aí ao público que prestigia a TV Câmara. Obrigado nós. Emílio, nós acabamos de conferir aqui um trechinho histórico de Caxias que mostra as grandes 5 salas de cinemas de calçada, né, que nós tivemos aqui na cidade e foram banidas. De onde surgiu essa ideia de trabalhar com este viés? Bom, Douglas, eu sempre fui um apaixonado desde pequeno por cinema e também influenciado pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão mais velho. E na faculdade, a gente tem que fazer tal da monografia. Então, por que não fazer sobre uma coisa que se gosta? Então, eu fiz toda a pesquisa, minimamente, na verdade, para fazer uma monografia, não para fazer uma obra audiovisual, e acabei tendo a ideia de fazer essa transcrição de um papel acadêmico, transformá-la, então, num documentário. Então, o que eu fiz? Eu, com o meu amigo e sócio na época, Leonardo Vivan, nós montamos e apresentamos um projeto para o Fundo para a Cultura, que hoje é o Financiarte, e acabamos, então, sendo aprovados. Convidamos uma historiadora, Maria Caram, e a Vivian Salvador, que fez a produção executiva, e realizamos esse trabalho aí que me enche de orgulho, ou nos enche de orgulho. Ah, que bacana. Antigamente era o Fundo Pro Cultura, né? Isso foi gravado em 2005. Hoje em dia seria o Financiarte, né? A gente vê nesse documentário que teve a participação de bastante caxienses, né? Como que foi a questão de resgatar essas pessoas para dar esses depoimentos? Bom, aí entrou então o trabalho da pesquisadora, da Maria Caram, porque ela passou uma temporada dentro do Arquivo Histórico Municipal e fez o levantamento do que seria relevante contar nessa altura. Bom, feito o levantamento da relevância do material, a gente então procurou pessoas que participaram desses momentos relevantes e procuramos mesclar. Eu procurei mesclar, então, um historiador, um professor de cinema, o secretário de Cultura da época, o responsável, já que a gente falou do caso do Cineópera e acaba o documentário falando sobre o Cineópera, que é uma questão polêmica até hoje na cidade. Então, colocamos o presidente do Núcleo de Artes Visuais da época. Então, a seleção das pessoas foi feita baseada nesses critérios de relevância na altura dos momentos que a gente queria contar. E, claro, nenhum de nós vivenciou esses momentos, porque essas salas acabaram antes mesmo da gente frequentá-las. Eu frequentava quando pequeno, mas eu não tenho essa memória muito presente na minha cabeça. Então, esse trabalho também serviu para mostrar isso há 10 anos atrás, como mostra hoje, o que foi a nossa história e o quão importante foram as salas de cinema de calçada para o desenvolvimento da sociedade. Você citou aqui do Cine Juvenil e o Cine Teatro Ópera, né? O Cine Juvenil hoje é o Clube Juvenil, né? No documentário é citado que haviam 2 sessões de
filmes, e isso em pleno domingo, e lotava, né? Tinha uma locomoção na cidade muito grande. E também é ressaltado que os meninos e as meninas, utilizado o termo flertar naquela época, né? Eles flertavam lá porque era o único ponto de encontro aqui da cidade, né? Como que foi conversar com essas pessoas que passaram por essa questão de flertar? Porque eu vejo no documentário essas pessoas contando, nós iríamos para lá, e tinha isso, acontecia aquilo, tinha menina que passava pela frente, porque antigamente era escola de meninos e escola de meninas, né? Então teve essa questão bem, eu acho, abordada no documentário, né? Como que foi isso? Foi muito bacana, na hora da gravação, ouvir isso como uma pessoa que é fã de cinema. Porque durante as gravações a gente tinha uma equipe muito pequena. Era eu, o Leonardo, a Maria e a Vivian. Estávamos nós os 4 e a gente tinha muito material gravado. Eram mais de 50 horas de entrevistas e histórias assim que a gente... uau, como é diferente, como os valores eram diferentes, como a sociedade se comportava de forma diferente. Hoje, infelizmente, eu acho, e o documentário também serve um pouco para isso, para mostrar que as relações se distanciaram. Apesar da gente estar muito próximo, eu estou a 12 mil quilômetros de distância de vocês e estou falando pelo Skype. A gente está muito próximo, mas está muito distante. Então, com essas entrevistas e com os depoimentos das pessoas que aparecem no documentário, se nota que no passado tudo era muito mais próximo, tudo era muito mais real e tudo era muito mais misterioso. Porque muitos iam para o cinema nos domingos não para ver o filme, sim para socializar, que eram coisas que não eram tão comuns naquela época. Então foi muito bacana essa descoberta e nostálgico, apesar de eu não ter vivido, de nenhum de nós os 4 ter vivido essa época, foi muito bacana descobrir isso através do depoimento das pessoas que presenciaram isso e viveram isso. É bacana porque no documentário é citado que na época eles assistiam, não tinha TV, na verdade, não existia televisão, então o ponto de encontro era o cinema. O pessoal se vestia bem, se maquiavam, as mulheres iriam lá, né, e sentavam e enfim, se maravilhavam com o filme. Diferentemente de hoje, que nós temos as salas comerciais, que é totalmente diferente, né? O clima do cinema é diferente porque você tem uma sala fechada, né? Tem todo um ambiente propício para isso, né? Então, eu acredito que na época tenha sido muito bom. Inclusive, você falou que foi, né? Frequentou. Deve ter, sim, na memória um pouquinho daquele feeling de quão bom ele foi, né? Isso aí, na verdade, eu vim para morar em Lisboa há 4 anos. E a minha surpresa foi que há muitos cinemas aqui na Europa. E ainda há cinemas como havia em Caxias do Sul, cinemas de calçada. Então, agora, estou conseguindo recuperar uma coisa que eu tive na minha infância. É uma nostalgia, então. Sua nostalgia está sendo recuperada. Sim, Maravilha. sim. E é ressaltado, muito enaltecido, inclusive, sobre o Cine Teatro Ópera, que ele ocupava até 1.200 lugares, se eu não estou errado. Como que é feita a sua leitura em relação a como ele foi extinto? Bom, nós tivemos acesso a muito material, porque todas as imagens que as pessoas veem no documentário foram colhidas através da pesquisa da Maria, a historiadora, e ela, então, nós conseguimos autorização do Arquivo Histórico Municipal para ter acesso a essas imagens, bem como as pessoas que nos deram entrevistas também nos forneceram material. Entre esses materiais, havia um dossiê feito justamente na época pelo NAVE, o Núcleo de Artes Visuais, e o Conselho de Arquitetura da cidade, dizendo que o prédio sim tinha condições de ser recuperado. Então a gente ouviu todos os lados, mas a ideia não era polemizar, porque era uma coisa que já havia acontecido, não tinha como recuperar. Então a ideia era mostrar o que foi, e não é um documentário que mostra o processo do ópera em especial. Mostra o que aconteceu com cada uma das salas. Infelizmente, ela foi abaixo. Mas, na verdade, a gente tentou ouvir a dona, a proprietária do imóvel na época, a dona Ilse Muratori, e é completamente compreensível que ela não quisesse falar sobre esse assunto, então a gente só cita ela no documentário. Nem ela e nenhum familiar quis participar da obra, então a gente só se baseou nos relatórios e nos arquivos que estavam nos documentos que estavam no arquivo histórico para documentar o que aconteceu. Emílio, então eu agradeço sua presença aqui no programa Curta Caxias. Obrigado pelo convite, Douglas, e olha, lanço aí um convite para que as pessoas continuem frequentando o cinema e principalmente
que se desliguem um pouco das redes sociais, aí, que se desliguem do Skype. É uma ironia, porque estou dando uma entrevista pelo Skype. Dizem mais com as pessoas e tentem se inspirar nesse documentário para preservar, então, um pouco da nossa história. Obrigado pelo convite, um abraço a todos. Obrigado. Agora convido a vocês a assistirem esse documentário dramático que faz parte da nossa Caxias. Gostou e possui sugestões? Nos envie um e-mail para tv@camaracaxias.rs.gov.br. Nos encontramos semana que vem. Até logo. O ser humano é engraçado, né? Ele se dá conta das coisas depois que elas acontecem. Por exemplo, Leonardo da Vinci era considerado um louco. Imagina ele, um louco. Foi preciso outra pessoa ler aquelas loucas teorias e arriscar, colocando-as em prática, para que percebêssemos que ele, na verdade, era um gênio. Mas isso depois que ele morreu, claro. Esse exemplo é conhecido mundialmente. Agora imagina quando a gente fala de exemplos bem mais simples, como a roupa usada pelos gaúchos durante a Revolução, as máquinas construídas pelos imigrantes, os objetos criados pelos índios. Isso é história. Não a história contada pelos nossos avós, mas a verdadeira história. Mas quem se dá conta? Aquelas roupas, aquelas máquinas, aqueles objetos. Que é isso? Para que serve? Joga fora. É o que a gente diz. Joga fora. Nossa vida é assim. O que importa é o agora. O que foi criado no passado, deixa para lá. Coisa antiga, coisa de museu. Hoje, quando acabam os créditos do celular, a gente não compra outro cartão. Simplesmente troca de aparelho. Compra outro mais moderno, com novas funções, novas formas. O nosso dia a dia está se tornando descartável. Isso explica como a história não se preserva. Ela se mantém através das pessoas que a fizeram. Só que as pessoas vão e a história fica. Ei, cinemas de calçada! Sabe o que é isso? Eram os prédios que abrigavam as salas de cinema e nada mais. Sem lojas, mercados, lanchonetes. Apenas a tela grande e o filme. A primeira sala de exibição surgiu em 1901 nos Estados Unidos. No ano seguinte, a Europa inaugurava suas primeiras salas. Agora imagina só, apenas 6 anos depois, Caxias do Sul ganhava seu primeiro cinema, o Cine Juvenil. E assim iniciou a história do cinema em Caxias. Agora a gente vai conhecer uma história parecida com aquela de Leonardo da Vinci. Aí pelos anos 40, 50, até 50, não havia televisão. Então eu acho assim que o cinema foi uma das coisas mais importantes que nós tivemos, eu acho que de todas as décadas, né? O glamour, a ansiedade que se tinha de esperar o momento de ir ao cinema, os horários diferenciados. Era maravilhoso. A nossa infância era na rua, era um convívio salutar, era um convívio de relações bem diferentes do que a gente tem hoje. Por exemplo, era obrigatório almoçar cedo no domingo, porque às 1h15, o mais tardar, todos tinham, as crianças e adolescentes tinham que estar no cinema. A gente sentava assim, ocupava uma fila do cinema e normalmente tinham as meninas, os rapazes, quer dizer, um lugar assim muito de paquera. Normalmente se estudava em colégio de meninas com meninas, meninos com meninos, então o contato entre meninas e meninos não era muito frequente e no cinema isso era muito facilitado. Por isso eram grandes salas. Dava a sensação de que o cinema estava dentro da vida, estar na rua
com os amigos, conversando, entrando num bar, etc. Nos anos 40, né, o cinema continuou com o seu glamour, digamos assim, né, e com a coisa tradicional. Todo mundo se arrumava muito bem para ir ao cinema. Era como uma festa hoje. Tudo que nós tínhamos era o cinema. E o cinema o quê? O cinema, então, era o maior meio de lazer que nós tínhamos. As moças casadoras, esperando a sessão de cinema, ou na saída do cinema, passeavam ali pela Avenida Júlio de Castilhos, passeavam pela praça, e aí ficavam flertando. Naquela época, namoro era isso. Tinha assim todo esse envolvimento mais assim social, uma paquera, uma troca de gibi, uma troca de revista. Era uma coisa assim muito legal. O cinema começava às 2 horas, 1 hora da tarde a gente já estava na frente do cinema, pilha de gibi no braço, a troca de gibi era frequente. Há álbuns de artistas, álbuns de astros de cinema e também de futebol, de qualquer coisa, né? Esses álbuns assim. São as fichinhas de cinema, onde que tinha tinha cena de filme também, e como os Por menor que nós fôssemos, como criança ou como adolescente, existia todo um glamour no próprio cinema. O cinema era, de certa forma, uma extensão do clube social. Acho que era tão normal já, que a gente já sabia, né? Domingo é cinema, matinê. Então era um programa assim social e um programa que tinha um certo romantismo. Minha mãe nos levava todos os domingos o que se chamava de matinê, mas não era de manhã, era à tarde. Crianças e adolescentes só iam ao domingo de tarde. Depois dos 12, tu podia ir no sábado de tardezinha. E depois dos 14, sábado de noite. Porque as filas eram demoradas. Para começar, às vezes já se ficava na fila antes de abrir o cinema. A expectativa que se tinha na época da chegada de filmes, de grandes lançamentos, porque hoje tudo é simultâneo. Aquele momento era uma êxtase. Nossa, como era diferente, né? Imagina eu lá dentro, podia até me perder. Mas nós tínhamos cinema para 700 até 2.000 pessoas. Numa noite, todas elas estavam lotadas. A gente chega a ficar até arrepiado de lembrar disso aí. Isso é um dado muito importante, né? Raramente tu vais conseguir 1.200 pessoas para assistir um único filme. Tanto indústria cinematográfica necessita de mais espaços e oferece mais opções para as pessoas. Esse aumento dessa produção gerou um aumento de consumidores e gera um aumento de produção também de filmes. Então eu acho que essa quantidade, por exemplo assim, exige salas menores, né? Para que as pessoas possam ver até mais filmes, vamos dizer assim, por semana. Os proprietários das casas, dos cinemas de Caxias, não fizeram o que em algumas cidades foi feito, de modernizar salas, de ter mais atrativos, de dividir as salas em salas menores. Cada cinema desses comportaria umas 3 salas, né? Ou 4 salas, dependendo. E fatalmente veio tudo abaixo. Uma coisa eu não consigo entender. Por que elas fecharam se os cinemas estão cada vez mais cheios? Falo que a televisão não abafou um pouco o cinema, abafou um pouco o cinema. Com o advento do videocassete, eu estou falando de uma época antiga que também a televisão, poucas pessoas tinham televisão, existia pouca programação na televisão. Era tudo mais fácil, todo mundo, aquela novidade, começar a passar filmes, começar a passar novelas. A chegada da televisão com toda a força. Principalmente da televisão a cores, que prendeu as pessoas dentro de casa. Conjugada com a mudança social, né, que significa o quê? Tu ter condições de adquirir um videocassete. Então eu acho que o que aconteceu no passado foi uma falta de maturidade cultural. Em casa a gente vê vídeo, né? Vê vídeo, conversa, se come vendo vídeo, toca telefone. É tipo televisão, sei lá, eu não considero cinema. O encanto da sala de cinema é completamente diferente do que se faz ou do que se assiste em casa. Mas acho que o que deflagra o processo de abandono do cinema é a televisão e especificamente a TV a cores. O pessoal é muito acomodado e nada como estar no conforto de casa. Mas será que foi só a TV?
Não, deve ter mais coisa aí. As sessões de matinê eram muito cheias. Porque naquela época não havia ainda essa insegurança nas ruas, essas coisas. Era muito tranquilo. Não porque o cinema era de rua, não porque tinha muita bandidagem, não tinha. Não tinha, ultimamente que tem bandidagem, antigamente não tinha bandidagem em Caxias. O que mudou foi a forma de se frequentar esse espaço. O que mudou foi a forma como as cidades estão concebidas atualmente. É tudo muito imediatista e tudo muito brutal. Quando tu sai, tu está sujeito a um revólver na cabeça. O teu carro está sujeito a não terminar a sessão de cinema ali na frente. Então nós temos várias situações. Que as pessoas passaram a considerar mais seguro um cinema de shopping do que um cinema de calçada. Que é mais seguro, mais confortável, tu encontra tudo. A violência acabou não só com o cinema, mas com muitas coisas. Mas existe uma outra violência que é igual ou pior. Aquela que acaba e destrói a nossa história. Era um prédio maravilhoso que contava muito da história de Caxias. Fazia parte do que de mais bonito teve no início do desenvolvimento dessa cidade. Aquele glamour, aqueles camarotes lindos que tu tinha, que tu podia ver de todos os ângulos. Ópera foi realmente um crime. Porque a cidade inteira queria preservar o ópera e, de alguma forma, a cidade inteira foi ludibriada. Uma pena muito grande a gente ter perdido o ópera. Que era um costume que estava, vamos dizer assim, se esvaindo no meio social. Chegou a me escorrer as lágrimas dos olhos. Ainda hoje ali na esquina do ópera. Certamente não está dizendo na esquina da garagem ópera. Acho que toda a sociedade aqui em Caxias levou alguns anos para refletir sobre o que aconteceu. Na hora eu acho que a gente às vezes não se dá conta. Era uma casa para ser desmanchada? Era uma casa para estar conservada até hoje? O que aconteceu com a ópera foi que justamente era uma obra grande. O ópera realmente centralizava a vida cultural da cidade. E que tinha tudo para continuar sendo o teatro de Caxias do Sul. Depois descobriu-se quais os interesses e por que o ópera seria um entrave para algumas coisas que iriam acontecer em Caxias culturalmente maiores. Né? E se tivesse o ópera, dificilmente aqueles outros poderiam acontecer ao mesmo tempo. Sabemos que muitas coisas não vieram à tona, que muitas coisas foram omitidas, porque muitos envolvidos não quiseram falar. A culpa maior deve ser a da ganância. A questão financeira, ela não é o mais importante na educação das pessoas. O que teria custado ópera teria sido muito pouco pelo valor histórico, cultural e pelo próprio valor, economicamente falando, que ele teria hoje, patrimonial. Não é uma obrigação do dono do imóvel fazer a manutenção desse imóvel. Acho que a sociedade tem que assumir os seus compromissos. Essa disponibilidade é que não existia como vontade política. Nunca foi pedido nenhum centavo ao poder público. A única necessidade do poder público era o aval e o tombamento. Tinha esse dinheiro. Por que não compraram ópera na época? Foi desviado o dinheiro para outras coisas, ninguém sabe para quê. Contamos com o apoio do SFAM, que era a Secretaria Estadual, a Unesco encaminhou e deu parecer positivo do processo. A Universidade de Caxias se interessou muito. O CREA foi um grande parceiro também. Escolas, o Museu Municipal. Eu acho que ali o poder público se eximiu muito. O Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural do município renunciou coletivamente, em protesto pelo desrespeito com que o poder público municipal na época também tratou a questão. O município não teve a visão de ver que aquela era a casa de espetáculo, que era a síntese de toda a história do teatro e do cinema na cidade. Nós tivemos na época também uma carta que foi endereçada ao prefeito pelo Teatro São Pedro. Né? Aquela carta, eu diria que foi talvez um dos momentos mais felizes. Né? Nós trouxemos a Caxias a ópera O Barbeiro de Sevilha. Atrelado a isso, nós promovemos o Abraço à Ópera, onde várias pessoas ligadas à comunidade cultural vieram abraçar o prédio para que a gente conseguisse a preservação. Era um bom teatro, com uma bela acústica, com
confortável que dificilmente se possa construir outro em Caxias. Colocando a questão da acústica do ópera, que ela foi invejada pelo São Pedro, que não conseguiu chegar, era a melhor acústica. O Cine Teatro Ópera teria todas as características para uma grande sala de espetáculos, como no caso uma ópera. Foi revigorante do ponto de vista que a gente conseguiu mobilizar, né, cara? A comunidade se manifestava por cartas, ou mesmo quando a gente fazia enquete, as pessoas elas falavam, concordavam com a ideia de manter. No último momento nós abrimos ingressos avulsos e as pessoas acabaram assistindo em pé, porque os 1.200 lugares do ópera foram poucas pessoas que gostariam de assistir. Se imaginava que aquilo poderia ser um centro cultural muito parecido com o que é hoje a Cantina Antunes. Ele tem que sobreviver por si próprio, ele tem que ter atividades, ele teria que ser o ponto não mais só da sala de cinema. Pouco caso que se sabia que alguns davam para o Cine Teatro Ópera e algumas pessoas que realmente poderiam ter tido influência na sua preservação nos levavam a crer que alguma coisa iria acontecer. E a forma como aconteceu foi de uma baixeza incrível, né, cara? O incêndio aconteceu, ele não foi não intencional, ele foi incendiado. Botaram fogo no ópera. Isso é muito claro, não há como, pelos laudos, se percebe muito claramente. Eu não sei em que circunstâncias, nem luz elétrica não tinha. Mas foi realmente um momento triste, né, na história de Caxias, que melhor fora que não tivesse nunca acontecido. É lamentável. Aliás, o que substituiu os cinemas traduz muito bem o caráter dessa cidade e o espírito dessa cidade. Você vê, o ópera se transformou numa garagem, o Guarani se transformou num banco, o Central se transformou num bingo, o Real se transformou numa loja de sapatos e o Imperial num depósito de uma farmácia. Depósito de farmácia? É assim que a gente trata a arte, a cultura, a educação, a nossa própria história? Como um depósito? Mas não vai pensando que foi só em Caxias. O Cine Teatro Ópera foi apenas mais um que tombou frente ao desenvolvimento, ao progresso. Mas será que apagar o passado é desenvolver o futuro? Os cinemas de calçada podem até não voltar, mas os prédios permanecem de pé. Eles fazem parte da nossa história e devem ser mantidos. Mesmo que, ao invés de cultura, tragam apenas lembranças. Boas lembranças.